você. Mas aí é onde eu chego. Porque daí eu não tinha onde mais me apoiar, onde mais me segurar. Onde aquilo que era terreno, aquilo que era palpável, tinha acabado, Deus se fez presente na minha vida. Então, quando eu louvo e digo assim que Ele me escolheu sem nenhuma explicação, Ele me aceitou. Ele simplesmente me aceitou. Ele não me julgou, Ele não me questionou. Ele falou aquilo que está em Mateus 11, 28. Ele: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Para nós chegarmos até a Cristo, a gente pode chegar um bagaço. A gente pode chegar destruído. A gente pode chegar cheio de imundícia, de pecado. Mas quando a gente chega na presença dele, isso tudo acaba. Porque quando aonde está a presença de Deus, querido, o mal tem que sair. Aquele desespero, aquele vazio, aquela incerteza da minha vida, tudo foi desaparecendo. A cada momento que eu estava na presença de Deus, e eu tive que lutar muito para estar na presença de Deus. Eu quero te ensinar isso, querido, porque hoje nós vamos falar sobre algumas coisas muito importantes, que eu creio que você vai compreender e entender e vai aplicar na sua vida, porque isso vai te dar uma decisão, não só de escolha, mas vai fazer você repensar algumas coisas que você vê, você ouve e você muitas vezes concorda. Amém? Então ali em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 3, do versículo de número 1 em diante, eu vou dividir esta mensagem em 3 partes. A primeira é o que não fazer, o que não ser e o que não aprender a fazer. Amém? O que não devemos ser, aprender e buscar aprender, não devemos fazer essas coisas. Amém? Aqui Timóteo recebe de Paulo uma instrução e ele diz assim, 3:1: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Amém? Porque haverá homens, e agora eu quero que você pense no teu ciclo de amizade, você pense no teu ciclo familiar. Eu quero que você olhe para você mesmo e se tiver alguma coisa dessas, peça para Deus já libertar a sua vida. Amém? 2, diz assim, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e a mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade ou de bondade. Amém? A aparência só, eles não são. Mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, inocentes, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Amém? Primeira coisa que eu quero que você nunca aprenda a fazer: ouvir uma verdade e não usufruir dela. Jesus Cristo é a nossa salvação. Jesus, Ele nos deixou a palavra como guia. O Espírito Santo, Ele é o nosso ensinador. E a Bíblia diz que Ele é a verdade.
Então você recebeu a verdade em você. Por favor, não deixe isso apagar na sua vida. Nunca diga que você não foi ensinado, porque você está ouvindo a verdade, que é a palavra de Deus. Então usufrua dela. Use esta palavra. Use aquilo que você está ouvindo, produza em cima dela. Porque toda vez que você não usa aquilo que você está ouvindo, que é a verdade, você se torna como esse tipo de pessoa. Aprende, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Sabe o que é? Muitas vezes você pode pensar assim, meu Deus, eu sou milionário. Pode deixar, Jesus, pode deixar, não incomoda. Vocês conseguem me escutar com esse zoom aí? Tranquilo, fica tranquilo. Quando você entende o que é a verdade, é a mesma coisa de você receber nas suas mãos uma herança e você não ter conhecimento e nem capacidade para administrar ela. Você não sabe como aplicar o seu dinheiro. Você não sabe como usá-lo e a maneira que você vai usar. Você tem que discernir se é o tempo de você usar ou não. Tanto é que essa semana eu aprendi de novo uma coisa que eu preciso entender. Eu fui e a minha esposa, ela deixa para mim fazer a compra das carnes. Né? Ela já está rindo. E aí, esse aumento de carne, preço de carne, eu fui lá, eu olhei, a carne que eu queria já não tinha mais porque estava na promoção. Né? Eu passei ali, que era o lugar onde eu estava já indo, então o caminho eu vou pegar ali. Então terminou a carne que eu ia pegar. Então eu peguei outro tipo de carne. Foi o fim da picada. Eu cheguei em casa, ela olhou para dentro da sacola, e eu vindo para cá, trouxe as cadeiras, foi na quarta-feira. Aí ela disse assim, mas para quê? Eu te mandei pegar uma coisa, eu te pedi isso, aquilo, aquele outro, tu me trouxe isso, aquele outro, porque não pode dessa maneira, porque não sei, e não tenho. Não... E eu fiquei pensando, eu digo, mas ela está certa. Sabe por quê? Não a maneira que ela estava fazendo. Porque não vai adiantar ela fazer isso. Agora já está feito. Mas eu comecei a analisar, eu digo, se não tivesse, eu poderia ter pegado só aquilo que eu precisava e não ter querido pegar outras duas coisas. Isso que eu estou ensinando para você, muitas vezes Deus nos dá condições para você comprar. Mas você vai lá e esbanja. Não que eu tenha esbanjado em quantidade, mas eu peguei 2 pedaços, mas não é a quantidade, é a atitude que você toma. Então isso, muitas vezes, é aquilo que Paulo está ensinando aqui. Porque quando o Espírito Santo trabalhou na vida de Paulo, ele teve que entender algumas coisas. Ele era um homem perseguidor da palavra. Ele era um homem perseguidor da igreja. Ele era um homem que era estudado na letra, mas não tinha entendimento. Ele não tinha a revelação que ele está expressando para Timóteo agora. Esse homem que sofreu, e você vai ver, nós vamos ler ali, em 3 cidades. O sofrimento dele ele usava como exemplo. Por quê? Porque mesmo com o sofrimento, ele não mudava o seu caráter. Ele aprendeu que na atitude dele sofrer para Cristo, ele estava ganhando e não perdendo. E as pessoas que aqui Paulo descreve, olhe para fora hoje. Muitas vezes eu digo assim, olhe para dentro da igreja. Muitas vezes olhe para nós. Eu e você, muitas vezes, nós temos essas atitudes. Nós temos essas atitudes. Porque aqui ele dá o exemplo de James e Jambres, ali no versículo de número 8. E como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistiram à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróbados quanto à fé. James e Jambres foi aqueles que, quando Arão e Moisés chegaram na frente do faraó, e Deus disse assim, Moisés olhou para Arão e disse, joga o teu cajado. E ela virou uma cobra, né? Virou uma serpente. Aí, James e Jambres, eles vieram e jogaram também. E elas viraram cobra. Os mesmos bastões viraram cobra.
Só que o que aconteceu? Aquele que era de Moisés e de Arão comeu as duas. E quando Arão estendeu a mão, voltou a ser o cajado. E aí depois teve a praga das águas que viraram sangue. E eles foram lá e fizeram uma mistura e disseram, isso aqui vai passar. Olha aqui, ó, faraó. Nós também conseguimos fazer isso. Então, esse tipo de resistência a milagres, a resposta de Deus, a operação de Deus, nos transforma em pessoas que vamos reprovar a nossa fé. O que é o repróbado? O repróbado é a pessoa infame, é a pessoa que nega a fé, é a pessoa maldita, é a pessoa que está ao contrário, ela faz as coisas por fazer, para que ela possa espizinhar outro. Então muitas vezes nós estamos fazendo a nossa fé, muitas dessas pessoas estão fazendo da fé de Cristo Jesus uma coisa negativa, uma coisa prostituída. E isso tudo vai ter um custo, porque está sendo plantado, né? Está sendo semeado, e isso aí vai ter que ser colhido depois. Vamos continuar? Isso é uma lista que eu quero que você tenha na sua mão, na sua mente. Aí ele diz no 9: não irão, porém, avante. Quem fazia assim, querido, está neutralizado. A Bíblia está dizendo aqui, estão paralisados, não vai adiante, não vai prosperar, não vai ser feliz, não vai ter paz. Vai ter momentos e não total e pleno como nós temos, aqueles que têm Cristo. Aí diz assim, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi daqueles. Tu, porém, isso é uma coisa importante. Se o primeiro exemplo é para não fazer, esse é para fazer. Amém? Vamos separar assim que vai ficar bem fácil para a gente entender. Porque aqui Paulo vai falar para ele dizendo assim, tu, porém, então vamos assumir isso, é para nós. Tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Vamos nessa lista de novo? Primeiro, modo de viver. A doutrina de Paulo era o modo de viver, a intenção, a fé, longanimidade, amor e paciência. Você quer vencer aquelas outras coisas que nós acabamos de ler? É com isso aqui. Isso é algo que nós, como igreja, devemos ser e fazer. Ser exemplo, ter mais paciência, longânimos nas nossas atitudes, pensar melhor, refletir melhor, fé, amor. Se você tiver essa intenção, como se diz aqui, porque a Bíblia fala que quando o povo de Deus, se eu não me engano os profetas menores, ele diz assim, que o povo intentou trazer de volta a adoração ao Senhor e reconstruir o templo do Senhor, reabrir o templo. Miqueias, se eu não me engano. Ele diz que só com o intento do coração do povo, Deus já começou a abrir os céus e abençoar o povo. Começou a prosperar naquilo que eles tinham intentado dentro do coração. Muitas vezes você tem a intenção de vir para o culto. Muitas vezes você tem aquela intenção de abençoar alguém. A intenção de ser abençoado. Só que muitas das vezes a intenção, ela sem a fé, sem a atitude, ela acaba morrendo. A intenção tem que ser trazida ao coração, ao pensamento e à atitude de vida. Porque eu vejo muita gente, pastor, eu estou te assistindo pelo YouTube. Mas eles não recebem lá o que nós recebemos aqui.
Isso eu jamais vou dizer. Pode acontecer milagre com a pessoa assistindo? Pode. Pode acontecer uma conversão? Pode, é lógico que pode. Uma cura, uma restauração, é lógico que pode. Só que o que nós recebemos aqui é algo ímpar, único, individual. Deus não fez isso aqui, por isso que Ele colocou na palavra de Deus. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Porque no momento da unidade, Deus desce com óleo, que é como descia sobre Arão, sobre a cabeça, sobre a barba, sobre a orla, sobre as vestes. É completa a unção. Você pode pegar parcial, mas o completo é aqui. Por isso que nós precisamos do culto, nós precisamos do lar, nós precisamos do trabalho, nós precisamos da oração, do jejum, porque isso, essa intenção de mudança, isso acontece nas nossas vidas. Todos os dias eu ouço de alguém ou de alguma pessoa que me liga: pastor, Deus está fazendo um milagre na minha vida. Meu marido está mudando, meu filho está mudando. Minha esposa, pastor, começou a ficar mais calma. Meus filhos, pastor, mais obedientes. Pastor, eu tinha um baita problema financeiro. Deus começou a me dar capacidade de usufruir daquilo que eu tenho hoje. E ainda estou conseguindo pagar aquilo que estava para trás. Eu estou começando a ter o meu nome limpo. Porque muitas vezes a pessoa diz assim: o nome limpo é esse vagabundo que não quer pagar. Muitas vezes não é assim, querido. Eu já tive o meu nome sujo. Sabe por quê? Porque perdi o emprego. Minha filha precisava de cirurgia. Eu tive que vender o que eu tinha. Não é fácil você estar em hospital. Muitas vezes tem pessoas enfrentando câncer, AIDS, um monte de coisa aí que vai rios de dinheiro, que não deveria ser assim. Por quê? Porque a saúde é prioridade. Então teria que ser de graça. Fala que é prioridade, mas cobra um absurdo. Como é que nós vamos priorizar? Quem pode chegar aqui e fazer uma consulta ou uma internação lá no Albert Einstein? De nós aqui. Só vai gente rico, deputado, presidente, ator, atriz. Mas eles dizem que é um hospital. É o melhor, salva vidas. Mas o que acontece, querido? Por que então lá é as melhores coisas e aqui em Bento Gonçalves não tem? Aqui no Taquini, no SUS, lá em Farroupilha. Não é que eu esteja reclamando, mas eu estou dizendo para você que aqui está uma das coisas que as primeiras pessoas que nós vimos, elas estão em meio a esses lugares. E o pensamento ali é ganância. O pensamento ali, a intenção deles é o que? Poder. Porque se você domina o petróleo, você domina todo mundo. Aí você que vai querer que os carros sejam elétricos? Se você é vendedor de petróleo, é lógico que não. Luz elétrica, é lógico que não. Por isso que eu tenho coisas, querido, que você vai entendendo quando você lê, e a palavra de Deus diz que nós devemos, tu, porém, tome essas atitudes. Porque você vai vencer aquelas. E aí segue a lista dizendo assim, perseguições e aflições tais quais me aconteceram. Olha aqui que eu falei que ele tinha sido perseguido. Em Antioquia, em Icônia, em Listra. Quantas perseguições eu sofri? E o Senhor de todas me livrou. E também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado. Diga, o pastor, diga para ela, o pastor, não foi ele que escreveu a Bíblia. Paulo escreveu a Bíblia por inspiração do Espírito Santo. E o Espírito Santo mandou ele escrever dessa forma. Aí você vai falar para ela. E também todos os que plenamente, diga para ele assim, plenamente é tudo, tá? Completo, não vai ficar nem um pedacinho. Querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguição. Aí você respira, você olha para a pessoa e diz assim,
então nós vamos ser perseguidos, porque eu quero. Se você tem coragem, por favor. Se você não tiver, pode ficar quieto. Amém? Mas é para Jesus. Todos aqueles que querem viver plenamente para Cristo, queridos, vão ser perseguidos. Pela família, pela sociedade, por aqueles que acham que você é santo. Ah, agora ele é santarrão. Nossa, agora ele quer pregoar que tudo é errado. Não. Mas vai olhar para a palavra. As pessoas te perseguem porque você quer fazer a coisa certa. As pessoas te perseguem porque você tem uma atitude correta. As pessoas te perseguem porque você é honesto. As pessoas te perseguem porque você quer ser casado com uma mulher só. As pessoas te perseguem porque você quer ter um casamento abençoado. Por isso você protege a sua família de todo mal. As pessoas te perseguem porque, agora ele quer fazer com que o filho case virgem, a filha case virgem, porque, isso aí é careta. Nos dias de hoje, isso aí não precisa mais. Aí não precisa mais obedecer pai e mãe. Também não precisa mais comer dentro de casa. Não precisa mais tomar banho, não precisa mais ganhar roupa. Vai trabalhar daí. Quer viver do teu jeito? Pega as malas, sai porta fora e diz assim: eu amo vocês, mas eu vou fazer que nem Lucas 15, o filho pródigo. Dá o que é meu que eu estou indo embora. Amém. Muitas das vezes, querido, o choque vai fazer a pessoa mudar. Porque no momento que ele sair para a rua e não tiver pai e mãe para sustentar ele, e ele vai ver que quem está lá na rua vai sempre querer tirar proveito dele, e se puder tirar a vida dele, ele vai entender o amor de pai e mãe. Porque não é assim, querido. Pai e mãe é um amor que só Deus para entender. Você pega aquela criança, você se doa, você faz, e muitas vezes você está educando, e quando você diz, vai chegar para ela, esses dias eu cheguei para Esther, para a mais velha, e eu disse para ela assim: filho, tu está mudando. Antes era beijo, era abraço, era isso, mas pai, é que agora eu estou maior. E eu digo, e o que é que eu tenho a ver com isso? Tu continua sendo a minha filha, eu continuo sendo teu pai? E eu disse para ela: sabia que teu pai é tão doido que um dia ele vai chegar na quadra e vai se jogar e se mentir, vai te encher de beijo na frente das colegas. Ela disse: pai, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas tu duvida que o pai faz? Não, é por isso que eu já estou pedindo, porque eu sei que o senhor faz. Eu disse: então não me deixe esperar. Porque muitas vezes você tenta fazer as coisas por eles, e a resposta que vem de volta é negativa. A resposta que vem de volta é aquilo que você não gostaria de ouvir. Porque ele pensa, ou ela pensa, ou ele acha, ou ela acha. E muitas vezes Deus está olhando para nós e nós estamos assim com ele. Deus esperaria uma resposta diferente de mim e de você. Só que nós estamos indiferentes com Deus. Nós estamos pensando diferente, nós estamos achando diferente. Nós estamos firmados em uma coisa que Deus está dizendo: eu não quero você aí. Eu não quero você desse jeito. E aí você começa a pensar, porque Paulo, quando falou aqui, ele falou sobre perseguição. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: não, mas eu fui para a igreja e só estou perseguido. Mas está aqui. Ninguém nunca mentiu para nós. Eu gosto de Jesus porque ele sempre foi claro: vocês vão ser perseguidos. Por quê? Porque quem quer a minha glória tem que valorizar. Tem que dar valor a essas coisas. Recebe tudo de mão beijada. Não se esforça para nada. Eu me lembro, o meu pai, ele botava uma caixa de rancho daquelas brancas e botava eu do lado da máquina de guisado e dizia assim: só não bota a mão dentro. Vai largando a carne e vai fazendo guisado. Eu odiava. Eu digo: mas será que ele não sabe que eu sou criança? Eu disse: eu sei que tu é criança, mas tu tem saúde. Tu come, tu dorme lá em casa. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa fácil de lidar. Meu pai enrolar ele não era fácil. E ele não queria saber. Sabe? Ele tratou a gente, ele educou a gente, mas ele disse: sempre eu vou ensinar vocês a trabalhar. Eu vou ensinar vocês a trabalhar.
Vocês precisam aprender a trabalhar. Se vocês trabalhar, vocês vão saber buscar aquilo que vocês precisam. Porque se der tudo de mão beijada, não vai aprender. Tem que valorizar. Ele é a mãe, né, mãe? Mãe também. Também sempre ensinava. Então são coisas, querido, que eu olho para a palavra hoje e eu me lembro. E é aquilo que Paulo está dizendo. Olha como eu era quando eu estava diante de ti. Olha o que eu te ensinei. Olha o que eu fiz para ti. Olha o que eu passei. Então, se eu passei por coisas ruins, não vai fazer a mesma coisa. Faz diferente. Aprende com meus erros. Aprende a não repetir a bobagem que eu fiz. Hoje eu chego para as minhas filhas e eu digo, não vai fazer isso aqui, porque isso aqui o pai já fez e é errado. Ela passou 10 anos 10, 11 anos sofrendo por causa de escolhas, por causa de decisões, por causa de infantilidade, por causa de inocência. Então, essas coisas que Paulo está dizendo, ele diz assim, olha para o que eu estou fazendo. E aí você faz. Olha para aquilo que eu estou fazendo. Eu sou teu exemplo, porque Paulo chegou a dizer assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é quando você recebe o Espírito Santo, porque ali não é carne, querido. É o Espírito Santo na nossa vida. A gente para de ser nós e queremos ser Cristo. Aí você diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí você tem audácia. Você tem intrepidez, você tem coragem, você tem atitude. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer, nossa, como mudou. Nossa, como está diferente. Nossa, mas é a mesma pessoa que era antes, não é mais. Ele está totalmente mudado. Por isso que eu digo, eu glorifico a Deus pelos testemunhos que a gente ouve das pessoas olhando para nós. Porque eu digo, Cristo está vivendo em nós. Isso que eu quero passar para você, porque como Paulo está dizendo, eu digo, não fique com medo de servir a Cristo. É a melhor coisa que se tem. É trabalhoso? É. Muitas vezes não tem um sabor tão prazeroso, mas o final tem alegria. O final tem conquista. O final tem coisas que nós nunca vamos usufruir sem Cristo. Amém? Ele segue dizendo aqui, para nós acabar, ele diz assim, no versículo de número 13, ele dá o exemplo daqueles que não querem a Cristo. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Esse é o fim daqueles que não querem Cristo. Pode estar dentro da igreja, pode estar fora, pode ser uma família cristã, pode ser uma família totalmente desordenada. Se a pessoa não quiser Cristo, ela vai de mal a pior. Amém? Olha só. Aí ele diz assim, ó, tu porém. Aqui ele vai dizer para nós, não, vocês têm que ser assim. Tu porém, permanece naquilo que aprendeste, aquilo que você foi ensinado, de que fostes inteiramente, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, ou as escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, o que eu tenho ensinado aqui, querido, é aquilo que o Senhor tem ensinou a Paulo, ensinou a Pedro, Jesus mesmo ele ensinou. Ficamos naquilo que Deus nos ensinou, na palavra. A palavra, ela é a firmeza de toda a nossa fé. Ela é a plenitude da nossa confiança. Por isso, se eu e você queremos mudança na nossa vida, volte os teus olhos para a palavra e volte a cumpri-la na sua vida. É aqui que está o segredo da vida cristã vencedora. Da vida cristã, que ela cresce dia após dia e chega à estatura do varão perfeito que é Jesus. Que está lá em Filipenses 1. Ele começou a boa obra em nós e ele vai continuar ela.
Só que eu tenho que continuar, como diz aqui, permaneça, tu, porém, naquilo que você foi ensinado. Não procure outras coisas, querido. Amém? Não fique procurando mais alguma coisa. Porque não existe mais alguma coisa. Cristo é tudo. Cristo, Ele é tudo. Ele confirmou, Ele terminou, Ele agiu por completo para que a minha e a sua vida fossem totalmente mudadas. Amém? Então pegue esses conselhos, querido. Pode ficar de pé agora, nós vamos orar. Fique de pé. E quando você fica de pé, eu quero que você pense em tudo aquilo que você nesta noite ouviu de conselho.